Olá, pessoal! Hoje, o Henrique Moro vai mergulhar em um universo de ficção onde a imaginação não tem limites. Com a escritora Paula Vendramini, criadora da saga The Voy. Nascida em Toledo, com raízes em Foz do Iguaçu e agora em Curitiba desde 2004, Paula é apaixonada por histórias fantásticas que misturam aventura, mistério e reviravoltas épicas. Sua saga The Voy, publicada pela Lumos Editora, é um mergulho insano em reinos paralelos, com heróis improváveis, magias proibidas e dilemas que prendem do começo ao fim. Como se D e D encontrasse o destino em um livro vivo. Se você ama narrativas que te fazem questionar a realidade, segredos de mundos ocultos ou como uma ideia vira uma série viciante, Paula vai te guiar por bastidores literários, cheios de inspiração e criatividade pura. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com a Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi, bom dia. Estou com ela, uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo nesse podcast, muito tempo mesmo, né? E hoje estou tendo a oportunidade de entrevistar ela. Seja bem-vinda, a escritora Paula Vendramini, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, para começar esse podcast, eu só quero recapitular como eu conheci a Paula. Foi lá em 2017, estava na faculdade. A FAI tinha feito uma feira chamada MegaCon, era a segunda edição da MegaCon. Inclusive, a primeira MegaCon eu estive lá com o professor Mustafa, que a gente conversou ontem, né? Infelizmente não tá mais entre nós, escreveu A Cor da Tempestade. E, bom, eu estava na feira lá e me deparei, né, com o stand da Paula, né, acho que nesse momento ela tinha escrito 3 livros, acho que se não me falha a memória, do The Voy. The Voy Caçã, eu não lembro se é essa agora, enfim, o nome dos outros livros, mas enfim, são livros muito legais. E eu lembro, né, que eu tirei até uma foto com ela lá no evento. E depois de tanto tempo eu fiz a proeza, eu li os 3 livros, eu fiz a proeza de emprestar, aquele famoso empresta, não devolve. E aí não me devolveu mais. E quando eu comecei o podcast, eu falei, nossa, eu quero entrevistar ela, porque quando eu literalmente eu devorei os 3 livros, né? Foi uma coisa assim que eu gostei muito de ler. Foi um livro que, assim, eu adorei ler. E aí eu fui atrás, descobri que tinham 5 livros agora publicados. Eu comprei eles em e-book, a coleção. Até tentei entrar em contato com a pessoa pra me devolver, mas é complicado, né? Quando passa bastante tempo, virou propriedade da outra pessoa, né? Ela faz uso capião do livro e você que se lasca. Então é meio complicado isso, mas eu tenho 5 em e-book, né? E, bom, foi uma leitura muito bacana. Anos mais tarde, né? A gente foi num evento agora, semana passada, num evento chamado Color Geek, né? E aí eu me deparei de novo com o stand e falei, nossa, porque quando eu fui atrás nas redes sociais, eu não sei se eu não consegui achar, eu consegui achar a editora, a Lumos, né? Mas não consegui achar a Paula nas redes sociais. Aí conversei ali, uma conversa rápida, eu consegui alinhar uma gravação com ela, né? Então seja bem-vinda, Paula. Eu queria começar esse bate-papo, já fazendo explicando toda essa forma como eu conheci você. Conta pra gente um pouquinho por que você decidiu virar escritora. O que te levou a você começar a escrever? Se é uma coisa que você fazia de criança, se você sempre gostou, se veio agora de você uma pessoa mais velha e tudo mais. Como que começou essa paixão? A minha paixão por leitura desde que eu comecei a ler. Desde os 7 anos ali, meu primeiro presente foi um livro, né? E naquela época a gente não tinha tanto acesso a literaturas fantásticas, a gente tinha o que tinha na biblioteca da escola. Então eu comecei a ler a série Vagalume, né? Como bastante gente da nossa idade seguiu, né? E eu sempre gostei de escrever, sempre. Eu achava muito legal, na minha época tinha né, quando começou o computador, gente, eu sou da era que não tinha, né? Computador para todo mundo, não tinha internet, a internet era discada, então a gente tinha uns aplicativos, programinhas que dava para escrever. Tinha um tal do Creative Writer, eu acho que era, fazer jornalzinho, fazer histórias, e ali eu sempre brincava de criar história. Nunca havia postado, nem nada do gênero, era nova, não existia isso na época. Quando eu entrei no ensino médio, eu conheci a atual sócia, né, mas ela é minha comadre, minha amiga há muitos anos, desde os 5 anos, e a gente escreve juntas desde os 15 anos, fanfics a gente começou, né. Começamos a entrar no mundo das fanfics porque começou o boom do Harry Potter.
né? E quando começou esse mundo, a gente começou a escrever fanfic de Harry Potter né? E era nossa, adorava escrever. A gente começou a escrever juntas e nisso foi evoluindo, a gente foi crescendo, né? A Laísa, que é a minha comadre Laisandria, ela ela foi para letras e eu queria ser atriz e fui pro lado de artes cênicas e no fim desmenti de tudo. E nesse processo acabei tendo a minha primeira filha e eu percebi que muita gente falava que umas fanficzinhas, nossa, você devia transformar isso em livro, né? E foi assim que eu comecei a escrever a série The Voice, né? Na minha licença maternidade, a primeira, minha filha era muito tranquila, né? Claro, por isso que eu consegui. E eu consegui escrever o meu primeiro livro, comecei a montar a base, porque os personagens eu já tinha da fanfic. O que eu fiz foi criar um mundo para eles, né? E aí que eu comecei a escrever. Mas eu realmente só me senti escritora, de verdade, né? A gente publicou uns contos antes em coletâneas, né? Mas eu só comecei a sentir escritora de verdade a partir do segundo livro, quando eu já tinha lançado o primeiro, e daí aí eu tinha pessoas que me pediam: "Ó, mas eu já li o primeiro, eu quero o segundo", né? E você que já leu o primeiro sabe como ele termina. Então eu fui rechaçada para ter o segundo logo, porque eles queriam me matar. Mas enfim, é sobre isso. A escritora mesmo, eu comecei a me sentir escritora de livros só depois do segundo livro, né, em andamento, quando eu comecei a escrever o segundo. Mas eu sempre gostei de escrever. Legal, que legal. Realmente isso é muito interessante, eu também leio desde criança e tudo mais. E você ainda prefere você se acostumou com os livros digitais? Os e-books? Eu tenho um Kindle, eu leio bastante no Kindle também, mas eu ainda gosto muito mais do físico, né. Como, né, leitora ávida desde pequena dos livrinhos, né, eu gosto muito do livro físico, de pegar, de sentir cheiro, né. Tanto que, no final a gente acabou até abrindo nossa própria editora, né, então Legal, legal. Bom, eu gostaria também de passar a palavra também pra Thalita. Thalita, tem alguma pergunta? Eu gostaria de saber de onde vêm as inspirações para as criações dos seus personagens. é bem básico, né, gente, personagem, criação, tudo vem da gente. Tudo das nossas experiências, das nossas vivências e das nossas leituras também, né, porque a gente lê muito, quem lê muito, você tem muito mais, ideias e processos, né, para você trabalhar. Os meus personagens, a minha personagem principal, a Celebriante, da série The Voice, ela foi baseada em mim com 15 anos, né. Ela começou, né, baseada no sentido, assim, de personalidade, de ter esse trabalho de VZ, porque ela era uma personagem de fanfic, né, então quando ela começou na fanfic, ela era eu com 15 anos, porque era eu escrevendo The Voice, né. Eu escrevi depois, um pouquinho maior, eu já tinha uns 18, mas era a minha vivência ali de ter a personagem. E vários personagens da série foram colegas que deram: "Ah, me coloca aí no teu na tua fanfic, me coloca aí na tua fanfic". Na época a gente fazia isso: "Ah, essa lembra essa lembra essa". Quando eu puxei para transformar em livro, eu tive que modificar algumas coisas, mas a personalidade já era bem implementada ali, né, dos personagens. Mesmo os personagens, quem já leu Harry Potter e vai ler a série The Voice, vai ver as comparações, né, entre personagens ali, entre, por exemplo, o Nicholas e o Draco, né, que eram, vamos colocar assim, correlacionados ali, mas alguns personagens não ficaram iguais, eles ficaram fisicamente parecidos, mas na história eles se transformaram em outras pessoas, né, Ulisses, né, e a Zandra também, que era uma outra personagem, então assim, mesmo própria personalidade e físico mudou. Porque quando você está escrevendo, né, os personagens tomam conta um pouquinho da história, né. Então por mais que você queira seguir, às vezes você coloca ali para seguir, isso muda, né. Então, muda também que nem falei, pela vivência, pelo processo, né, vai crescendo, você vê o mundo se expandindo na tua frente e acaba mudando um pouco o processo. Como é que é você perguntou de como que eu inspiração, assim, inspiração é tudo. Escuta uma música, puxa, essa música, nossa, me deu uma ideia de fazer não sei o quê. Você vê um filme, caraca, eu posso usar isso na minha história. Então, cada pedacinho de coisa que você faz na vida, mesmo os filhos, né, assim, eu tenho 2 filhas, então elas também trazem coisas para casa, ideia né, e desenhos que você vai assistir. Então tudo isso é tudo, não tem, assim, uma coisa específica do tipo: "Ah, eu vou
me inspirar sentando, mas quando eu quero escrever uma história, quando eu quero pôr no papel o que eu quero escrever, eu coloco uma música épica, se for fantástico ali e tal, mais sombria, se for para um lado mais sombrio, mais triste, se for para um lado mais triste para puxar, e sento e deixo rolar, né. É assim que eu tento colocar. Tal, bacana. Eu achei muito legal isso que você comentou, essas referências de Harry Potter, porque eu sou um fã de Harry Potter, a Thalita também. E a pergunta que eu não quero calar, qual é a sua casa de Hogwarts? Puta, Olha só, a Thalita também é da Sonserina, eu também, na verdade, tive que simpatizar com a Sonserina, porque na época quando eu fui jogar o Hogwarts Legacy lá, o jogo do Harry Potter que lançou, acho que era ano passado. Já jogou? Eu fui pra Sonserina também, eu fui jogar na louca, falei: qual que eu coloquei?" Coloquei Audacioso, aí eu não falava: "Vou colocar Audacioso, pô, eu sou uma pessoa audaciosa." A Sonserina, eu fiquei Slytherin. eu achei que ia pra Grifinória e tal, falei: "Pô, vou pra o lado da cobrinha lá, então tá certo, né, então eu vou falar que eu também sou da Sonserina." Você é gamer também, então? Não sou gamer, gente, calma lá, né. Eu jogo jogos infantis, assim, o que mais tem de Lego, Kirby, Mario, tudo isso com as minhas filhas que eu gosto. Eu não gosto muito de comecei a jogar algumas coisinhas, assim, mais, RPG, mas muito pouco, eu não como é que é, assim, eu acho que tem que prestar muita atenção nos detalhes quando vai jogar um RPG bem mais quente, Sim. mas tem que ficar mais em cima. E eu geralmente gosto de coisa pra, tipo, desanuviar. E o Hogwarts, né, óbvio, ele é um RPGzinho, mas é, né, Harry Potter, então eu joguei por, né, 3, 4 personagens. Eu fiz Sonserina, eu fiz da Lufa-Lufa, eu fiz da Grifinória, que eu queria da Grifinória não, da Corvinal, que eu queria conhecer as casas, eu queria conhecer aquele mundo, porque a Grifinória a gente conheceu dos filmes, né, todas essas e do Harry Potter mesmo no livro, a gente tem muito mais noção da história ali, né, então eu fiz pra conhecer as outras casas, né, e ver os mundos ali, os personagens. Legal que eles trabalharam muito, nesse jogo aí, bem legal. A única coisa que ficou faltando realmente, de fato, foi a questão do quadribol, que eu acho que foi uma coisa que a gente estava esperando, né, do jogo e não tem, né, mas aí eles lançaram um jogo separado que eu tenho também, né, que é o jogo do quadribol, né, mas enfim, mas o jogo é muito bom, é incrível e tudo mais, né, ele Eu não tem posso umas ficar de golbol, porque eu sou péssima em esportes, inclusive na tela. Então, né, vou jogar ali, ó, eu ia voar, eu sempre me ferrava, sabe. Todos os negócios de voo ali, eu não sei, se fosse na vida real, como eu tenho medo de altura, né, eu acho que isso ia influenciar muito, eu não seria uma boa jogadora e as minhas aulas de voo seria tipo Hermione, assim, só me fuder, tá certo. só não ia dar certo. Tá certo. Eu confesso que, no jogo ele vira um negócio pra se locomover mais rápido, né, porque o mapa realmente é muito grande, né, pra voar e tudo mais, né. Assim como Skyrim, Oblivion também, que são RPGs bem conceituados, você pega o cavalo, você vai bem mais rápido, se for andar a pé, você demora muito, né. Mas assim, voltando a falar sobre os livros, eu queria que você contasse um pouquinho da obra. O que seria o The Void, cara? Só queria que você falasse um pouco como o que é essa obra, né, para o pessoal de casa conhecer e tudo mais. Então, assim, o The Void, ele é um mundo onde todas as pessoas têm poderes, né, e esses poderes são catalogados, são feitos ali como uma questão de hierarquias, né, então os certos poderes, você tem mais poder, certos poderes você tem menos, né. A Celebriante, ela é uma pessoa que tem 2 poderes, ela nasceu com 2 poderes, o Cassan, que é um poder de morte e destruição, um poder praticamente extinto já no mundo, e que ele, né, tem a família dela que os pais têm, e só que esse poder veio bloqueado e ela tem um segundo poder que é o Entoure, que é um poder considerado merreca, né, tipo, é só uma parcela bem afastada da população lá que tem, que é considerada meio que contra o próprio governo. Ali a gente também tem uma questão política, né, que tem uma pessoa que governa ali, mas realmente quem governa são os ocultos que estão ali por trás desse governo. Que é a família da Celebriante, que é uma família de oculto. Então ele conta a história desde o começo ali, que os 7 anos que ela tem, o primeiro livro se passa, né, contando como ela estava com esse poder, como ela desbloqueou o poder de se tornar uma joia rara ali para o imperador do oculto, né, e como isso foi desenvolvendo dentro da história. Ela acaba tendo um casamento marcado ali, já com
13, 14 anos, eles falam: "Ó, quando você tiver 18, 19, você vai casar com essa pessoa aqui", que é o Nicolas, que é de uma família bem próxima do imperador, né. Então ela tem que lidar com isso e saber se ela realmente quer ser uma oculta, se ela quer seguir esse caminho da família, ou se ela vai seguir um pouco da intuição, que é o intuere dela, né, dizendo pra ela que aquilo não tá muito correto. É como é que é, a dualidade, né, de ideias. Se eu tento passar em todo o livro, eu acredito que você que leu todo, você sabe que eu faço a dualidade em todos os personagens, eu nenhum é 100% bom e nenhum é 100% mal, tem as suas, né, nuances ali de alguns personagens que são mais maus do que bom, mas isso é uma questão que eu tento puxar bastante, principalmente a Celebriante, que ela tá nesse processo de autodescoberta, né, é um processo dela ali, até o primeiro livro, final do primeiro livro, né, ela vem dos 7 aos 18 anos nesse primeiro livro e ela passa por todos esses processos para chegar à decisão dela de qual caminho seguir, né. E aí nos próximos livros é a consequências das decisões dela, né. Eu percebo que tem isso que você comentou no livro, né, essa questão do casamento e tudo mais com o Nicolas, né, que realmente agora você me falando me lembrou muito, mas quando eu li, eu peguei um pouquinho de referência do Star Wars, ou não? Não. Olha, eu não sou uma fã de Star Wars, falar bem a verdade que eu assisti, já conheço a história, até porque a gente vive no mundo geek, não tem como não conhecer, né. Mas, assim, muitas nuances a gente vai pegando das ideias, assim, né, daqui, dali, vai jogando ali, mas não especificamente eu não peguei deles, era da minha fanfic, e na minha fanfic a Celebriante era uma Aura, né, ela queria ser uma Aura, e ela acabou, sendo obrigada a casar com um comensal e a família era comensal da morte, então ela largou mão pra ser Aura. Mais ou menos isso, entendeu? Dali essa ideia ali já veio lá da fanfic, lá da época da fanfic, e eu só mantive, a diferença é que na fanfic começava com ela saindo, né, o capítulo do casamento era o primeiro capítulo. E ali não, ali eu transformei toda a base, até porque uma fanfic é bem mais fácil, né, você já tinha o mundo criado ali, só usou os detalhes ali. Ali eu tive que criar toda uma história, todo mundo, todo um processo pra entender. Então a personagem em si, eu falo que a gente cria essas eu sempre fui muito mais a fanfic em criar personagens, eu não usava, por exemplo, o Harry, a Hermione, né, eu usava os meus personagens dentro da história. A gente tinha muito disso, eu falo porque eu e a Laís, a gente escreveu juntas a vida inteira fanfic, né. De agora quando a gente começou a escrever, a gente dividiu, cada uma escreveu sua série, e agora a gente voltou a escrever, depois voltamos a escrever juntas e agora praticamente escrevemos juntas, tudo, todo, né, vamos escrevendo as coisas e vai evoluindo, né. Legal. E, bom, Thalita, quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta que não quer calar. Essa fanfic ainda tá disponível? Tá disponível sim, no site da LAP, a gente falava que era, né, nós éramos 3 amigas que escreviam, depois eu passo pra vocês ali um site, ele tá parado, claro, né, mas todas as fanfics que a gente escreveu na vida, inclusive as que a gente não gosta muito, porque óbvio a gente lê e vê que: "Meu Deus do céu, o que que eu escrevi?", mas tá tudo lá no site, a gente tem disponível lá essas fanfics, até porque elas não são a história, né, elas são a base que a gente usou. Então se você for pegar a história, você vai ver que vários personagens eu mantive, né, e vários personagens eu modifiquei. Pra criar ali o processo do mundo, né, porque o mundo criou outra forma, né, eu tive que fazer mais coisas, os poderes, todos isso, foi trabalhado ali pra criar a base pra ela conseguir seguir no mundo. E como é que tá sendo pra você, por exemplo, pelo que eu percebi, as 2 vezes que eu te encontrei foi em eventos geek. Acredito que você frequente muito esses eventos pra promover o livro e tudo mais. Como é que é o pessoal dos eventos, assim, eles te conhecem muito igual eu, assim: "Ah, eu já li seu livro", ou o pessoal vai lá, sempre pergunta e tal, como é que funciona essa interação, tipo, do seu público que vai nos eventos, porque tá lá teu stand e tudo mais, que é o espaço onde vocês também têm pra divulgar o trabalho, né, que você vai ter a maior concentração de nerdolas no evento, né.
a galera nerd e tudo. Então, a galera que, por exemplo, vai ter lá fã de Harry Potter, fã de Senhor dos Anéis e tudo mais, né? Como é que funciona essa interação, assim? O pessoal comenta bastante, tipo, passa o feedback e tudo mais? Eu vou falar a verdade pra você, eu não sou uma pessoa conhecida no meio artístico, do sentido de: "Ah, nossa, essa é a autora do The Voice, né, essa autora de livro". O que a gente é conhecida é porque faz anos que a gente tá indo nos eventos, então que nem você, você me conheceu lá na MegaCon e apareceu ali, nossa, fiquei até assustada, falei: "Meu Deus, uma pessoa que leu todos os meus livros". É tão difícil, né, você encontra. Sério? Nossa, achei que era coisa aí, pessoal. Não, não, infelizmente eu não moro numa mansão, eu não tenho tudo aquilo que os escritores famosos têm. Mas a verdade é que a gente tem, claro, pessoas que já leram: "Ah, eu já comprei esse livro, eu já li. Ah, eu já fiz", mas não é tanto. Geralmente aparecem algumas pessoas nas antigas ali, que leram antes, né, e a gente agora, como a gente está com a editora, então a gente está ali para publicar, pra mostrar todos os livros. Eu acho que o mais interessante desses eventos é as pessoas verem que aqueles são livros de autores brasileiros, né. A gente trabalhou, fez todo um trabalho de capa, né, fez todo um trabalho de visual neles, justamente porque era o que a gente ganhava, né. Trocou as capas do livro, né, ou não? Ou continua assistindo? Sabe. Eu tinha a primeira edição ainda, eu tinha aquela edição que ela tava, assim, com os braços. Não, eu tinha a edição que ela tava com os braços, assim, com aquela eu confesso, assim, na minha, claro, a primeira edição é a primeira edição, né? É a primeira edição, aham. Eu amo muito Eu aquela tinha capa, aquela. aquela capa, ela 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 foi o que tinha na época de estrutura para fazer e ficou ótimo, ficou maravilhosa. Pra fora, As aquela capas capa. é, as 3 capas que saíram em livros, né, que saíram físicas, ficaram muito boas. Mas claro que, por exemplo, a Mina, que é a personagem do livro 2 ali, da capa do livro 2, ela é mais velha, né, na série. E pra achar uma personagem de cabelo branco, uma foto, né, pra fazer a capa, foi bem mais difícil. Então ele acabou fazendo ela bem mais jovem na capa, porque foi o que achou. Ficou linda, maravilhosa a capa do livro 2 antigo, mas a capa do livro 2 agora, se você tem livro 2, ela ficou mais a minha personagem, né, ela ficou muito mais ela, e como a gente pegou uma pessoa para desenhar, uma pessoa que já conhecia a história também, que acompanhou a fanfic ela tem desde os 15 anos dela, agora ela é desenhista profissional, e a gente pegou ela para fazer, porque justamente ela sabia, a gente conhecia, ela conhecia a história também, para puxar mais para esse lado. Era essa edição comemorativa de 10 anos que eu publiquei, né, que foi em 2022 que a gente lançou essa edição comemorativa, justamente porque era um sonho nosso ter o livro com um desenho na capa, né. Então essa capa ela diz muito mais do que o autor ali, do que a visão, né, pensa ali, do que realmente aquela primeira capa. Porque aquela primeira capa, ela ficou maravilhosa, porque ela era uma visão assim: "Meu Deus, uma cobra enorme, o que que aquela cobra tem a ver com a história?", né. E a pessoa ficava curiosa para saber o que que era. E agora ali não, ali tem os poderes. Então chama atenção, chamava atenção muito mais a capa da cobra, daquele que o pessoal olhava e falava: "Nossa, é uma cobra", né. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto do evento, os eventos são muito bons para isso, para você ter mostrar para as pessoas que os autores brasileiros também têm capas bonitas, também tem um livro legal, uma capa que chama atenção. "Nossa, mas esse livro é legal, nem parece que é brasileiro", falam pra gente. "Nem parece que foi feito aqui", entendeu. É uma das coisas que a gente quer, é colocar o autor brasileiro de fantasia de forma a ser iluminado, né, o Lumos, né, deixar o Lumos ali para ele ver, para as pessoas verem ele, e isso inclui a gente como autora também. A gente foi mais de 10 anos que a gente foi só autora, né, a gente participava de uma outra editora, né, essa outra editora, o editor acabou falecendo, e o filho dele seguiu outra área, inclusive ele falou: "Não, tem que lançar a editora de vocês, usem", que era o selo Lumos, na época a gente tinha o selo da editora de fantasia, eu e a Laida que coordenávamos o selo. E daí ele falou: "Não, abre a sua editora, vocês têm todo o potencial para isso", a gente: "Não, tá louco? Imagina, olha o trabalho que vai dar", né, querendo ou não, CNPJ, uma empresa, né, é um processo bem. E depois da pandemia, que a gente não conseguiu, né, se realocar em outra editora, a gente sentou, conversou e falou: "Por que não?", né. O não a gente já tem, vamos correr atrás da humilhação, né, mais ou menos por isso. E aí a gente tá nesse processo agora com a editora, já faz
3 anos, desde 4 anos quase, 2021, que a gente começou com o processo de colocar a editora ali para fazer. Já tem autores novos aqui, né, de outros lugares. A gente tinha um pessoal que veio junto com a gente da outra editora, né, então a gente deu prioridade de lançar todos eles primeiro, para daí puxar autores de fora. Mas os eventos são muito legais para isso, conhecer as pessoas ficam chocadas quando a gente diz: "Ah, a gente também é autora, a gente não tá aqui só vendendo esses livros", sabe. Mas ela fica: "Oi? Como assim? Você escreveu?", eu falei: "É, tem mais esses 5, daí tem mais esse", então as pessoas ficam, tipo, chocadinhas, assim: "Meu Deus, tudo isso?", eu falei: "Pois é, tenho bastante livro publicado", mas é porque na verdade não é comum, né. No Brasil ainda é aqui no eixo sul principalmente, né, o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem muito mais essa questão das bienais, né. Então agora que tá vindo, né, o evento a gente vai participar da Bienal do Livro inclusive, né, com a editora, então a primeira Bienal do Livro do Paraná aqui, né, de Curitiba, então a gente tá torcendo para que funcione e que a gente consiga puxar esse eixo sul aqui essa, né. Sim, sim. Você comentou, você hoje vive só dos seus livros? Só da editora Lumos? Não, você tem outras fontes de renda, tipo, seria mais uma segunda fonte de renda que você tá tentando trabalhar, claro, um dia pra se tornar a primeira, né, igual eu tenho um podcast, mas se um dia o podcast explodir, pô, maravilhoso, tal, é uma coisa que eu curto muito fazer e tal. É legal isso, é muito legal que você montou sua própria editora, acho que isso é incrível, muito legal, acho que isso traz um ar, assim, de muita assim, de um trabalho que está sendo feito muito bacana e que vocês estão no caminho certo mesmo, né. E foi nossa, assim, eu li eu vou dizer assim, eu até vou corrigir, eu tinha os 3 livros, né, eu li os 3 livros, ou falta o quarto e o quinto ainda, que na época você tinha lançado só 3, mas eu devorei eles, eu adorei, de verdade. Porque são livros muito bons, você escreve muito bem. E não passou por nenhum momento, agora você comentou sobre a questão do Harry Potter, que aquilo tinha alguma ligação com o Harry Potter, porque eu li e tal, talvez por gostar tanto de Harry Potter, porque eu gostei tanto do The Void Sam. Mas não passou, assim, pela minha cabeça que tinha uma ligação, porque pra mim parecia uma história muito original, por isso que eu acabei gostando demais. Porque eu falei: "Cara, ela tem que criar todo esse universo aqui, tal, de poder e tudo mais, e tem a questão do Porém, imperador". Aí eu já o segundo livro, ela já vai lá ela já tá de casa, vai pra um outro lugar e tal. Então, foi muito interessante, assim, pra mim essa questão, assim, porque pra mim em nenhum momento eu linkei com Harry Potter, linkei com uma obra, pô, criada do zero, então acho que isso pra mim foi muito bacana. Deixa eu apresentar de escritora pra escritora, Stephanie Paula Vendramini, 2 Oi, escritoras de Paula. terror, uma de romance policial e uma de fantasia que tá aqui hoje, né. Que legal, eu adoro fantasia. Eu não tive tempo pra, pesquisar sobre a Paula, né, mas sendo fantasia, olha, é minha paixão, fantasia, eu adoro. eu adoro romance policial, então eu acho que a gente já pode começar aqui já. Ah, ótimo, perfeito. Quais livros que você já leu, Paula, de romance policial? Eu gosto de várias, eu gosto da Tess Gerritsen, eu gosto de bom, eu leio de todos, Nora Roberts, todos os processos, todos o pessoal de fora. Aqui do Brasil, eu gosto bastante da Bianca Carvalho, que ela escreveu também alguns que tem um quê de fantasia, mas eu não li ainda muita coisa não aqui do Brasil, até que curiosa agora, quero muito. Eu escrevi também um livro de, romance policial com queijinho de fantasia, que provavelmente vai ser publicado nos próximos anos aí na editora, mas não ainda. Ai, nossa, eu já ia falar: "Cadê? Eu quero". E a minha Thalita também. Ah, vou assar de olho. Bacana. E além a Paula Vendramini escreveu 5 livros da série, é a série The Void Caçã? A série The Void, série The Void, né, série The Void. E você escreveu um outro livro também, pelo que eu estava vendo. O que seria esse outro livro? E o Minta Comigo, que é um de romance, tá, ele é romance, ele é aquele estilo chick-lit, né, que é aquele romance divertido, engraçado, né, com um quezinho de drama ali e tal. A história é de uma moça, a nossa moça Maria Júlia, a Maju, ela tem uma melhor amiga quando é adolescente, a Madu, a Maria Eduarda,
e elas moravam na cidade do interior, ela perdeu os pais, morava com a avó, e ela encontra essa menina depois de muito tempo, que elas meio que tinham brigado, numa festinha infantil que ela foi levar as filhas da patroa dela, né, que ela trabalha com design, assim. Então ela foi lá levar a Cessa e a menina: "Ai, nota, o que que você conta?" Aquele tipo, né, bem invejosinha, assim, ela casou com um cara famoso e tal, um cantor de sertanejo famoso, e daí ela olha pra TV e fala: "Eu tô noiva do Nick Pompeu", que é o cara, tipo, o apresentador. E daí a menina falou: "Prova". Aí ela, foi pra casa, tomou seu vinho ali e tal, falou: "Vou fazer as imagens, sei se ela era ótima no Photoshop", mandou pra amiga e falou: "Ó, mas não conta pra ninguém, que ainda é segredo e tal". E a menina fez o quê? Postou nas redes sociais e falou, fez um boom, o negócio começou a ferver. Então a história do Menta Comigo se passa como, né, o pessoal lá do Nick Pompeu foi atrás dela pra chegar num acordo de mentirem juntos, porque o Nick estava passando por uns problemas e precisava de uma história aí, de uma plebeia com ele, que seria interessante, né. Então a história do Menta Comigo é toda essa zona que a Maju se meteu, porque resolveu mentir pra ex-amiga Bel, né. Aí tem também o Princess vs Witch, que a gente escreveu, eu e a Liza junto também, que é uma história de fantasia divertida, a gente pode falar assim. Também trabalha com essa questão de diversão, assim, de zoeirinha, e a gente começou a escrever o Princess vs Witch pra desanuviar um pouco das nossas séries, né, o The Voice e a Almaquia, porque são séries mais pesadas, a gente trabalha com questões políticas, né, são, né, uma história mais difícil de digerir às vezes, e a gente queria voltar como era a época de fanfic, sabe, escrever pra se divertir. Então a gente começou a escrever o Princess e no fim a gente viu que ficou muito legal e foi, entendeu, foi pra aí. Legal, bacana. E é muito legal que você também escreveu outros livros, é bem diferente do Devoy Cassan, né. Pra Stephanie que chegou agora, ela se inspirou no Harry Potter, então tem bastante referências do Harry Potter ali no livro e tudo mais. Mas que nem eu falei, eu não linkei, quando eu li eu achei uma obra totalmente original, eu gostei muito, assim, da questão dos poderes e tudo mais. E agora eu quero abrir pra perguntas. Stephanie, quer fazer alguma pergunta pra Paula? Primeiro só falar sobre o Minta Comigo, né, eu adorei ali essa sinopse que você passou. É tipo de tipo, eu já vejo um filme ali, eu adorei, eu vou super colocar aqui na minha lista, porque eu vou querer ele, eu gosto desse livro, desse tipo de história também. Pergunta, acho que vou fazer talvez uma pergunta, eu não sei se vocês já falaram sobre o processo de escrita, eu vou fazer algo mais relacionado a isso então. Eu queria entender como que é o seu processo de escrita, se você escreve bastante, durante o dia, quanto tempo você leva para escrever um livro, se você tem, uma organização, você já monta algumas coisas antes para depois escrever, né, faz uma estruturação antes ou já vai escrevendo? Porque eu só vou escrevendo. Eu já tentei, fazer uma organização, mas parece que não ia, só quando eu tô lá digitando que a coisa vem. Eu queria saber como que é com você esse processo. Comigo é assim, vamos colocar assim, The Voice, foi bastante processo, até comentei com eles antes, eu comecei a escrever na minha licença maternidade, na primeira filha, que ela era muito tranquila, ela dormia tipo 5 horas direto, então assim, milagre da ciência. Então eu tinha muito tempo livre, eu era a primeira filha, né, tinha sozinha, ficava bastante tempo sozinha em casa, o marido trabalhava, então eu acabei criando, começando, apesar assim, muita gente falava: "Esse livro, nossa, essa fanfic devia virar série", então eu comecei a escrever ali. Eu fiz todo um projeto, eu tenho um caderno até hoje que eu criei todos os poderes, os links, como que chegava pra cá, né, tentei, criar a questão política, econômica, então eu fiz todo o processo, porque eu tive que criar esse mundo, né, totalmente criado do zero. Os personagens já existiam, então o que eu fiz foi criar um mundo pra ele. No primeira série, como foram faz bastante anos escrevendo, né, então a minha filha mais velha vai fazer 17 esse ano, então faz 17 anos que eu escrevi, né, o primeiro comecei a processo de escrita, foi pensar, 2008, eu fui publicar em 2011, né, então eu senti que ele estava mais pronto, assim, lá por 2010, são uns 2 anos escrevendo. Primeiro livro e, né, continuando ali os outros. Já, o Princess ali, a gente escreveu em conjunto, e eu falo que a gente escreve, sabe italiano cozinhando? E vem um dá pitaco, vai lá e coloca o sal, o outro vai lá: "Não, mas esse tempero tá ruim, vamos jogar os temperos". Então assim, ele ia lá escrevendo, a gente usa o G-Docs, né, ela mora em Foz do Iguaçu, eu moro em Curitiba, então a gente escreve lá, entende? A gente escreveu Princess assim, à distância, né.
alguns eventos que a gente foi na época da Odisseia de Literatura Fantástica, a gente ia pro hotel, cantava lá e escrevia lá, né, umas cenas juntas ali, e a gente, o pessoal fala muito que a nossa escrita não parece, porque quando o pessoal escreve em 2 mãos, em 4 mãos, eles acabam você visualiza onde que é um e onde que é outro, né. "Ah, esse aqui foi a Paula que escreveu", e foi a Liza. A gente não tem isso, você pode ter certeza que ali você não vai ver a parte que eu escrevi ou que ela escreveu, porque ela tá escrevendo, ela vamos supor, tá ali no G-Docs escrevendo e eu tô passando por cima, revisando e colocando mais coisa, e daí ela volta a escrever, "Ai, não consigo mais escrever, agora é eu que escrevo", entendeu. E a gente do mesma vibe, assim, tá. Então eu vou dizer pra você, assim, que as minhas escritas, geralmente eu sou um pouco metódica em alguns processos, The Voice mesmo eu tinha, tipo assim, marcos, entende, que eu tinha que seguir. Então, vamos supor aqui, celebrante, acontece isso, tem que acontecer isso pra ela fazer isso, né. Mas como vai chegar lá, minha filha, isso é uma coisa sei dizer, porque aí o negócio vai, quando tá escrevendo, eu estava até falando antes pra Thalita que é uma coisa, assim, absurda o jeito que os personagens, eu acredito que os seus também façam por conta, né, eles mesmo estão decidindo o caminho deles, como se eles mandassem em si próprio. Como se tivesse eles aqui do lado sentadinho falando: "Nã nã nã, isso aí não é o caminho não, tá errado". E se você não ajeita isso, não ajusta isso no texto, o texto não flui, ele não vai. Você fala: "Não, mas eu quero que ele vá pra cá", ele fala: "Não vou", bate o pé e não vai, entendeu? Aí parece papo de louco, mas é isso mesmo, escrever é papo de Eu entendo, tá? É exatamente assim. A gente começa de um jeito e espera aí, mas, quando vê a história já tá seguindo outro caminho ali. Aqui não vai acontecer, mas não vai ser da forma que a gente tinha pensado, né. Que legal. Aí eu tive a segunda filha, ela tem 8 anos e ao contrário da primeira, que foi um que eu escrevia, fazia muita coisa, essa segunda não me deixou fazer nada. Então foram 8 anos que eu não escrevi nada, nada mesmo. Fiz esses últimos 8 anos e agora nessas férias de julho eu escrevi em 30 dias, 40 dias, o livro de 400 páginas que é o romance policial. Eu vomitei eu acho, né, depois de 8 anos, foi um absurdo. Foi também baseado numa fanfic minha, que eu escrevi há muitos anos atrás, e só que ela pedia, né, uma coisa mais, menos fantástica, né. Então eu criei uma cidade brasileira, criei uma polícia, um jornal, uma coisa assim pra trabalhar. Mas era uma história que ela mexe muito, assim, ela é bem difícil, ela é pesada, porque todo, né, você escreve romance policial, tem coisa pesada, porque obviamente tem morte, tem tragédias, tem coisas que são vinculadas. E essas dores, assim, elas pediam pra sair logo, porque eu não aguento ficar remoendo aquele negócio muito não. E o livro de fantasia, por isso que eu falei, escrevi esses 5 livros, foram muitos anos escrevendo, né, a série The Boy terminou mesmo, em 2018, né, eu já tinha em 2017 quando você me conheceu, a gente já tinha terminado a escrita dele, mas eu não tinha publicado ainda, né, o livro 4 e 5. Mas eu já tinha terminado e finalizado, foram muitos anos escrevendo, e é uma das coisas, assim, que eu não pretendo escrever de volta, é uma série de livros, né. Talvez, escrever que nem a gente tem o Princess, que é uma história que fecha e continua no mesmo mundo, né, com alguns personagens iguais, mas eu não sei se eu pretendo Ali a escrever mais. pedido dos fãs, você escreveria mais um livro do The Voice? Nem a pedido dos fãs, nem um spin-off, nem Então, a realidade é que eu tenho muitas ideias, gente, eu tenho muitos livros parados, e inclusive uma continuação, né, principalmente pelo final ali do livro 5 eu deixei aberto para um possível, né, possível spin-off, possível continuação do The Voice sim, tem uma possibilidade, não vou dizer que não, mas eu vou dizer pra você escrever uma série, né, pegar um livro do zero e fazer tipo 5, 3 livros, uma trilogia, eu não sei se eu tenho mais vontade, porque é bem difícil, assim, né. Até porque a nossa vida é bem corrida e eu acabo tendo muita ideia, gente, eu tenho muita ideia, e daí a Stephanie deve estar comigo ali, que a gente vai nossa, e se eu escrevesse um livro de ficção científica do outro mundo lá, ou de um apocalipse, enfim, eu tenho muitos livros que eu estou escrevendo, inclusive tem o sozinha foi só esse romance policial, porque foi 40 dias loucos, foram os 40 dias mais loucos da minha vida. E mais eu tenho outras histórias que têm ali processo para escrita, né. Então eu tô dando chance para essas outras, né, porque o The Voice eu finalizei, ele foi meu primeiro, né, meus primeiros livros, eu amo muito a história deles, eu gosto muito do que se tornou,
de como chegou ao fim ali e tal. Eu acho que muita gente falou, eu não gostei, não. Outras falaram assim, dessa personagem aqui, ela podia ter um final diferente. Podia, mas eu acho que se tivesse um final diferente, talvez eu tivesse que continuar. Então, né, às vezes precisa fazer alguma coisa pra gente ter essa continuidade de outra forma, né. Acho que é isso. Sobre Mim Tá Comigo, que você escreveu, teve a série de fantasia, né, que demora tanto tempo. Mim Tá Comigo eu acho que é uma coisa mais tranquila de escrever, foi tranquilo, né. Quanto tempo mais ou menos você gastou pra escrever Mim Tá Comigo? Eu acho que o Mita Comigo a gente levou mais tempo, porque querendo ou não a gente mora longe uma da outra, né. E vocês escreveram junto, né? Escrevemos online, né, escrevemos juntas, então a gente escreveu à distância. Então assim, às vezes: "Nossa, eu tive uma ideia fantástica, vou escrever". Então ela ia lá, eu ia lá e escrevia o capítulo lá, a cena em si, aí depois ela entrava um outro momento, às vezes nem junto, ia lá e revisava e escrevia mais e: "Nossa, tive uma ideia para continuar". A gente tem uma continuação também do Minta Comigo, que é o Coma Sul, que está em processo de escrita, algum dia sai. Mas é que agora com a editora, né, como eu estava falando, a gente está com a editora Lumos, a gente tem a nossa editora, então fica, mais complicado. Vamos participar da Bienal, a gente está focado nisso, então esse ano a gente pegamos 2 editais, inclusive com a editora, né, tivemos que trabalhar com outros livros, outras coisas, então foi um ano bem complicado para a gente conseguir escrever as nossas continuações. A gente tem inclusive já a capa do Princess versus Fairy, que é a continuação do Princess versus Witch, mas a gente não tem o livro pronto. A pauta tá pronta, mas o livro ainda não. E ainda falta, tipo, né, a escrita mesmo, as ideias a gente tem tudo ali no papel. Mas eu acho que esse, processo de escrever, o Plinkers e o Minta, a gente acaba com as nossas vidas atribuladas, a gente acaba não conseguindo, né, fazer direito. Então agora nessa Bienal ela vai vir pra cá, vai passar 10 dias aqui com a gente, né, comigo, e eu acredito que aí quando a gente tá junto o negócio flui muito mais. Tem essa conexão muito forte, então a gente consegue escrever muito mais, a gente com certeza vai ter mais ideias, a gente vai conseguir debater mais, né. Ali no WhatsApp, querendo ou não, a gente manda o áudio, manda ideias, e escreve lá no Zedocs, ideia disso, disso, disso. Mas às vezes a gente não consegue mesmo fazer o negócio fluir da forma como deveria, porque quando a gente era jovem, né, adolescente, escrevia fanfics, a gente tinha tempo, né. Agora a gente, tem ideias, mas não tem tempo. Daqui a pouco a gente vai ter menos disposição, mas mais tempo. Então eu acho que a gente vai, a minha ideia é ser uma rainha escritora, tipo Stephen King da vida, que escreve um livro por mês, e eu gostaria muito de chegar nesse nível. Vocês com certeza. De pegar um livro e escrever. Até onde o George Martin se perguntou isso pro Stephen King, né, como é que ele consegue escrever tantos livros, né, porque ele tá até então pra escrever o 6º livro de Game of Thrones e até hoje não saiu, né, ele perguntou: "Como é que você consegue escrever um livro a cada 6 meses?" Eu tô A aqui e tal. minha opinião do George Martin é que ele criou um mundo tão grande, mas tão grande que ele perdeu o controle. Uhum. Próprio mundo. Então ele não tá mais conseguindo, até porque ele tem, né, questão de série, eventos que ele participa, a mesma coisa que eu tô falando. Então assim, quando ele escrevia Game of Thrones, talvez ele fosse mais recluso, não tivesse tantas, coisas pra se fazer, então ele acabava tendo mais tempo pra escrever. Agora ele tem tanta coisa, ele já tem uma certa idade também, né, já né, não é tão fácil quanto antes, né, fazer. Eu fosse ele, contratava quase 5 fãs porreta, aqueles que sabem tudo, "Senta aqui comigo, né, vamos ter as ideias e vamos pôr no papel", né. Eu acho que assim, funcionaria muito bem, né, ele poderia inclusive colocar como coautor, né, "A gente, ó, vocês não reclamaram? Então eu tive ajuda, não ia conseguir". E eu acho que não faz mal, gente, a gente tem que entender que, o processo de escrita, né, é bem complicado, e ele escreveu um livro, gente, cheio de nuances, cheio de personagens, cheio de plot twist, cheio de, o livro que eu li lá, acho que é o terceiro dele, tem o Casamento Vermelho, eu taquei o livro na parte do chão quando eu li. Eu falei: "Eu não acredito!", né, tipo, gente, eu sou uma pessoa que gosta de matar personagem, tá, mas assim, ele mata demais, mas também ele tem muito, como que ele não vai matar, né? Então assim, praticamente ele dobra o livro e sai sangue, assim, né. Ele trabalha com, como é que é o personagem da era medieval, e medieval, né, gente, né, é sangue e essa coisa, é mais difícil mesmo, é mais pesado. Eu acredito que ele
não conseguiu mesmo. Ele não deu conta do mundo que ele criou e virou um boom gigante, né? O pessoal cobrando ele, né? E o Stephen King, Stephen King comentou que ele escreve 8 páginas por dia, no mínimo. Ele diz que ele tem que escrever 8 páginas por dia, no mínimo. Mas, gente, ele vive disso, né? Vamos caminhando. Se eu tivesse o dia inteiro na função de escrever, eu também conseguiria escrever 8 páginas por dia. Claro que alguns dias vai mais, outros dias vai menos, isso compensa, né? Mas quando eu tava de férias, eu escrevi um livro de 400 páginas. Eu não entendi até agora como eu consegui, mas a gente, claro, com ajuda também, hoje a gente tem o ChatGPT, inteligência artificial, que ajuda a gente a montar, às vezes, algumas estruturas que a gente não conseguiria fazer tão fácil, né? Muito da história ali, tudo eu joguei lá e falei, me ajuda a criar uma cidade. Me ajuda a criar uma cidade. Porque eu não sei como criar uma cidade do zero, ou como funciona uma delegacia de polícia no interior, né? Então, assim, umas coisas que você consegue hoje, né? Que você não conseguia antes. Antes você tinha que realmente, tipo, inventar tudo. E aí o pessoal falava, mas não é assim, na verdade. Claro que não, né? Você criou do zero, né? Inventou essa história, né? Então, ali você tem algumas... Você consegue trabalhar com isso, né? E usar a favor, usar a tecnologia a favor de você, como escritor. Não digo escrever o livro do zero, porque você visualiza a diferença entre uma pessoa que nunca escreveu um livro do zero e está usando o ChatGPT para escrever, e uma pessoa que já escreveu um livro do zero e usa ele para ajudar no processo. Principalmente essa questão que você falou, eu não consigo fazer, né? Tipo, o negócio flui de outra forma. E é assim mesmo. Ele flui de outra forma. Na hora que você está escrevendo ali, ele vai fluir. Mas as ideias, os processos, como é que é? Ai, metódico ali, né? De fazer uma planilha, de fazer coisas onde é que tá ali, mais ou menos, você consegue usar a seu favor, né? Acho que é isso. Com Falei certeza. demais. Não, tranquilo, a gente gosta quando fala bastante. E é legal isso que você comentou realmente da inteligência artificial, porque ela auxilia mesmo nesse sentido, se você quer que precisa de algum auxílio, como você falou, de criar uma cidade, de criar um universo. O que eu já usei muitas vezes é pra criar RPG de mesa. Ela cria. Se você jogar com a máquina, você joga. Não tô com mestre hoje pra jogar RPG. Criei um RPG de mesa, quero jogar. Ela vai lá, o que você quer fazer? Você quer andar, quer comer, quer fazer o quê? Você quer dar uma espadada? E ela dá lá um universo pra você, né? E o que você quiser. Ela tem várias questões que ela cria ali pra você e tudo mais. Thalita, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Stephanie, tranquilo também? Quer fazer mais alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta para Stephanie, posso? Claro, por favor. Mando pergunta. Fala do seu livro, Stephanie, por favor. Preciso saber sobre o que é, como é o nome. Eu vou compartilhar minha tela que eu deixei ele aberto aqui pra mostrar no finalzinho pra vocês aqui, mas espera aí. Tá aqui, ó, o The Void Cassan, né? A primeira edição, eu fui atrás aqui, ó, olha que legal essa capa aqui, ó, gente, ó. linda. Essa capa aqui é sensacional, eu gosto dessa capa aqui. Não da conta, a segunda capa, mas a primeira. Eu tenho vários marcador de texto ainda desse ali, eu vou te mandar tudo. Mas esse aqui é o livro da Stephanie aqui, ó. Ó, Crimes em Hellington, Mistérios de Inverno aqui. É o primeiro livro, aí eu já vou entrar até num assunto que você tinha comentado sobre essa questão de série. Porque Miss Henry é o primeiro livro que eu publiquei, e desde sempre eu sabia que ia ser uma série de 4 livros. Eu já sei tudo que vai acontecer, igual você comentou, a gente tem aquelas ideias ali, só precisa escrever, né, como que eu vou chegar ali. E falando sobre essa questão de publicar uma série, eu sempre vi as pessoas comentando sobre, não comece publicando seu primeiro livro como uma série. Mas eu comecei assim. Mas aí eu entendi, agora eu começo a entender o porquê. A gente vai evoluindo muito com a escrita, e aí a gente começa a não gostar já de algumas coisas. Eu leio, tem muita coisa que eu fico, caraca, isso aqui tá muito bom. Mas tem coisa que eu já penso, não, eu mudaria isso, né? Mas ainda assim, eu vou terminar os 4, fato. Se passa em uma cidade fictícia, justamente por essa questão de fazer numa cidade real exige muita pesquisa, né? Como que funciona o departamento de polícia, como que funciona, né? Como que é essa cidade em si, né? Então eu escolhi fazer em uma cidade fictícia porque eu teria uma liberdade para criar.
é baseado em um mundo real, né? Não é uma fantasia, mas a cidade em si ela é fictícia. Então ela acompanha a rotina de 2 investigadores do departamento de polícia de Hellington. Tem uma investigadora novata que chega de uma outra cidade e essa investigadora ela chega com um segredo. Ela veio para a cidade por um motivo. Na história eles vão investigando vários crimes. É muito uma pegada de série policial, porque a minha referência em si são nas séries e nos filmes, porque eu não lia muita ficção policial, lia fantasia. Só que eu queria escrever policial. Então foi muito a referência em si é nessas séries e nesses filmes, então acompanha eles nessas investigações. Em si serão 4 crimes. Tem uma parceria com a Narcóticos também, que eles fazem, e a Ana também com esse segredo, né, que vai sendo destrinchado ao longo do 2º livro, que eu ainda vou escrever. Mas a história em si é essa, né, vão ser os 4 livros. Eu vou começar a escrever o 2º ainda no próximo ano, porque agora eu tô escrevendo outro livro, que vai ser um volume só, vai se passar em uma cidade real, e fiz justamente essa pesquisa, como que funciona o Departamento de Polícia Civil no Paraná, né? Eu vi vídeo no YouTube, fiz pesquisa no chat, li vários artigos de Google também, para conseguir trazer mais para essa realidade. Mas Crimes em Hellington é bem, né, ele não é tão pesado em si, ele é até tranquilo, assim, se você for ler, mas eu tenho muita paixão, assim, por essa série, por esses personagens. A gente cria uma paixão gigantesca por eles, né? Com certeza, acho que é o principal, né, o autor é praticamente o pai, né, pai e mãe do personagem, são os nossos filhos, né. Sim, e o livro ele tem que estar disponível como e-book na Amazon, e também tem a versão impressa que eu fiz pela Wiclap, que é não sei se você conhece, né, mas para escritora independente, ela é uma plataforma super ok, você coloca seu livro lá. Eu não tenho esse tempo de poder embalar o livro, se a pessoa pedir, levar lá nos correios para mandar. E aí eles fazem justamente isso, a pessoa pede, eles fazem impressão por demanda. Uma pessoa pediu, eles vão imprimir um livro, aí mandam para ela. É por isso que eu optei fazer dessa forma. A gente teve uma época que a gente fez, pelo Booktube, com a editora mesmo também, porque realmente para nós também não vale ter o estoque, né. Tem uma produtora pequena, a gente, né, mora em apartamento de 50 metros quadrados, né, então assim, fica difícil você ter um estoque físico, né. Tipo, tem uma livraria, por exemplo, não tem para isso, né. Mas, aí a gente também optou por isso e vale a pena, né, por mais que seja um pouco mais caro, mas pelo menos você não tem esse trabalho de fazer todo esse processo de ter que ir no correio, levar, embalar, tudo mais, né. Então, mas eu gostei, vou ler, pode ter certeza. Só dá A cidade fictícia eu sei como é que é, porque a gente tem muito mais liberdade para fazer, né. A cidade eu também criei uma fictícia justamente por isso, porque daí você tem você pode fazer: "Ah, na minha cidade é assim, porque eu tô mandando", né. O processo de, por exemplo, estou no Brasil, como que é no Brasil? Para você se basear. Mas sim, você pode mudar, né, um pouquinho desse patamar aí, quando é uma cidade fictícia, né. Quando é uma cidade, né, uma cidade que já existe, né, nós temos a nossa editora, que é a minha sócia também, a Tânia, ela escreveu um livro, A Rosa Imortal, que é sobre vampiro, né, entre aspas, né, porque passa em Londres em 1960, então tem espionagem, tudo isso. Então ela teve que fazer uma pesquisa, ela viajou para lá, ela foi para Londres, né, conheceu pessoalmente os locais, mas ela teve que fazer uma pesquisa para poder mesclar, né, esse 1960 com a fantasia sobrenatural. Então realmente, assim, e ela usa música, trabalho com as músicas da época, então assim, ela tem muito conhecimento, ela teve que se conhecer muito, né, porque se a pessoa viveu nessa época, ela vai dizer: "Não, mas não conhece sim", né, então ela precisa ter esse conhecimento ali de como que funciona a cidade, como funciona tudo para poder escrever. E já uma fictícia é mais fácil, né, a gente, como Deus desse mundo, como diria Bacchus. A gente filmando aqui. E o dela ainda por ser um período diferente, né, não é só o lugar que ela tem que pesquisar, é o período, como que era esse período em si, é ainda mais trabalhoso, né, pra não ter nenhuma referência errada, vestimenta, tudo pra envolver. Tá envolvido. Você também, por mais que tá fazendo ali, você falou, tá fazendo agora mais atual, né, mas nessa assim, eu vou dar uma coisinha do Minta Comigo, só para vocês entenderem como a gente teve que mudar algumas coisas quando a gente foi publicar. Porque quando a gente escreveu, foi numa época que o celular,
Olha lá, tô me sentindo bem agora. Celular, né, a capinha soltava, a bateria soltava, né? Eu tenho uma cena do livro que a personagem, o celular cai e sai bateria e quebra a capinha dele e tudo, né? Aquela tampinha, né, da bateria. Foi revisar para publicar, já não tinha mais celular com, né? O celular já é fechadinho. Então a gente teve que trocar para uma tela quebrada, para uma, né, por ter destruído o celular. Então, assim, esse tipo de ideia, por mais que ali a gente também criou uma cidade fictícia, né, para passar a história, também são detalhes que agora sim, a gente deixou ali daquela forma, mas daqui uns anos o pessoal vai ler e falar assim: "Meu Deus, no celular é assim agora, o celular é na mão, no chip, sei lá", né, então assim, é outra parte, né, outra coisa. Então realmente é que quando você escreve na atualidade, a gente tem que entender que a nossa atualidade é agora, daqui 2 anos pode ser totalmente diferente, né, que foi também mais ou menos eu com o livro, né, a gente teve que quando a gente não tinha publicado ainda, não tinha problema, né, a gente teve que readaptar ali um detalhezinho bobo, e daí na hora eu falei assim: "Nossa, é mesmo, né, nem tinha percebido", porque na nossa cabeça a gente viveu todo o processo, né, não sei quantos anos você tem, Steph? 25. Mas eu vivi, tá, esse processo aí eu gostava quando dava pra tirar a bateria, porque quando bugava a gente tinha o que fazer, agora a gente não tem o que fazer, né. Pois então, eu tenho 39, né, então assim, eu vivi todo o processo de não ter computador, não ter internet, daí ter computador, ter internet de escada, né, que era aquela diferente. Então eu passei por várias gerações e várias coisas, de celular, aquele flipzinho baby que eu tinha quando eu tinha 16 anos, foi jovem, moderno, mas assim, com, né, e você vai vendo, assim, fotos e câmera fotográfica, tudo isso que tinha, a evolução. Então, às vezes, a gente acaba pecando, né, com os jovens. Eu tenho uma filha adolescente agora, então eu peço para ela: "Tá, o que que os jovens fazem hoje?", pra eu poder pôr aqui o que a jovem está fazendo, porque eu não sei o que que os jovens fazem, né, a gente tem que ter essa maleabilidade sendo escritora, né, porque você não está escrevendo só de uma personagem baseada em você, tá escrevendo uma personagem de 25 anos, que eu não tenho mais 25 anos em 2025, né, eu tenho 39, é diferente, tenho filhos, são, né, é outra vibe, então a gente tem que ter essa abertura de ser escritora, ter essa abertura de conversar com as outras pessoas, saber como funciona e usar as tecnologias a seu favor, né, o Google, pesquisar, você falou vi vídeos, vi tudo isso, né, é uma das coisas que não tinha muito acesso quando a gente começou a escrever fanfic. A gente tinha os livros do Harry Potter na internet de cada é um sonho, né. Então e tinha o site fanfiction.net, que era onde a gente publicava as nossas fanfics, né. Depois que a gente criou o nosso sitezinho lá e tal, do Bol, né, do Bol. Tem ninguém lembra mais Nossa, meu bom. Caramba. Bol. Foi o primeiro site e era do Dois Passados, que foi a primeira fanfic que a gente escreveu, né. Era uma história que colocamos o Harry e o Draco tendo uma irmã. Cada um tinha uma irmã, eu era a irmã do Harry e ela era a irmã, a Liza era a irmã do Draco, não com nossos nomes, né, era a Emily e a Charlotte. Se tivesse, tipo, criamos uma história em cima da história, que só tinha até o livro 3, 4, acho que na época, e a gente seria mais, então. Legal. Não, aí a gente parte para o sorteio do primeiro livro do The Void. Quando você estava escrevendo os livros, essa é uma pergunta que provavelmente alguém já deve ter feito para você. Em algum momento, você já pensou em: "Ah, putz, tô fazendo besteira, vou desistir"? E o que que você fez para manter a persistência? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Ou se você sempre teve definido assim: "Não, eu quero escrever, eu vou escrever independente do que falarem, do que acontecer", e o que que você fez para manter essa persistência para continuar escrevendo? Acho que assim, como eu escrevi fanfic há muito tempo, na época das fanfics a gente tinha as betas, tinha comentário, tinha várias coisas desse gênero, né, que você acabava criando, né, e postando por capítulos, né, nesse site. Então o pessoal comentava muito, né. E daquela época já tinha gente que falava: "Ah, isso aqui ficou ruim, ah, isso aqui". Mas como a gente escrevia fanfic de comédia, a maioria delas era muito puxada pra comédia, a gente sempre puxou, tanto que o Princess e o Minta, eles têm muito disso, por isso que a gente escreve muito bem. E agora que a gente começou a escrever outras coisas pra evoluir, né, essa escrita, eu acho que eu sempre lidei muito bem com as críticas. A gente fica chateada algumas coisas, né, eu tinha inclusive uma situação que aconteceu num evento, falando em evento, que me chateou bastante,
que foi um evento que a gente foi em Cascavel, era o Harucon, e a gente se vestiu de personagem da Princess. A Liza foi de a bruxinha, a gente comprou a peruca, né? Que a Sada é cabelo rosa, eu tinha cabelo rosa e ela cabelo roxo. Então a gente ficou dividindo ali pra fazer e brincando, porque a gente era evento de anime, um evento geek, e eu sempre sou uma pessoa bem doidinha, então assim, bem diferente do que eu sou naturalmente, assim, no dia a dia no trabalho, porque eu sou mais séria. Mas é claro, gosto de falar, sou divertida e, nossa, entro na vibe do evento. E eu recebi um e-mail, né, na época nem celular, era e-mail. Recebi um e-mail dizendo que aquilo que eu estava ridícula, que eu estava me achando adolescente, que não sei o quê. Eu não faço ideia de quem fez, a pessoa que me mandou o e-mail, se realmente foi alguém, um hater. Mas eu falei: "Bom, se eu tenho um hater, então eu tô bem, né, porque quer dizer que alguém se incomodou ao ponto de me mandar um e-mail", né. Eu fiquei super chateada, e eu sou uma pessoa bem reativa no sentido assim, já ia xingar, né, já ia responder dizendo: "Ah, quem é você pra falar de mim?", do tipo. Mas aí eu conversei com a Liza, né, que a Liza é meu lado centrado, né, e daí ela falou: "Não, vamos fazer isso, usar isso um post". Aí eu fiz um post no meu blog, eu acho que ainda tem, da série The Voice, ele deve ter as antigas, se pesquisar lá, tem a carta que eu recebi e as minhas respostas, né, de forma brincalhona, sucinta e dando umas alfinetadas, dizendo que sim, eu sou assim, e sim, se você se incomodou, que bom, porque quer dizer que eu tô incomodando alguém. Isso é o que eu quero mesmo, eu quero se você entenda que o que existe para os meus livros e não é para você em nenhum momento. Então eu acho que a gente críticas vai ter. Ter um dia, vamos supor, fizer um boom, tiver uma série, né, de televisão, até domingo, um filme, ah, vai ter crítica, né. Eu acho que o importante é você saber que a tua essência não vai mudar porque a pessoa não gostou. Eu, por exemplo, não gosto de livros, eu li vários e odiei, achei uma bosta, mas eu vou ficar agora dizendo para o autor, né, postando nas redes lá: "Ai, que bosta de livro", não, eu vou publicar o que eu gosto. Eu acho dar o que a gente pode dar só aquilo que a gente é. E eu não vou ficar dando, pancada nas pessoas porque elas não gostam do meu livro. É um direito delas, né, a pessoa às vezes lê e falou: "Nossa, mas que nhaca esse livro aqui, não tem nada com nada". Ok, é o seu gosto. Eu já li muitos livros quando eu era mais nova, que agora eu releio e falo: "Caraca, como que eu não gostei desse livro? Por que eu não gostei?". Talvez aquele momento a pessoa está passando por uma situação que o livro deu gatilho, né. Então eu acho que é importante a gente saber lidar. Eu tive várias vezes você falou: "Ah, se você teve tempo de desistir". Não, desistir eu nunca tive, porque, né, eu já escrevia, eu sabia como era o processo, eu sabia que tinha hora que eu ia conseguir escrever mais, hora que eu ia conseguir escrever menos. Eu acho que o mais difícil para mim foi entender que, será que ficou bom isso mesmo, essa história? Será que ficou, linear? Ela tem falhas, ela tem buracos, né, eu tenho essas coisas, assim, que eu fico meio bugada, assim, tipo, que nem escrevi esse livro que eu falei, né, agora bastante, em menos de 40 dias, gente, aquilo me assustou, eu falei: "Não, isso não pode estar bom, tá uma bosta esse livro", né. Mas daí eu ia lendo, eu falava: "Não, mas ele não tá ruim", daí eu passei por umas amigas e falei: "Tá, lê aí, vê o que que você acha". A minha amiga leu e falou: "Cara, isso ficou muito bom". Eu falei: "Tá, mas como que ficou bom? Eu escrevi muito rápido, não tem como ter ficado bom". Então assim, eu não estou confiante ainda para publicar, porque eu quero passar por uma nova revisão, é um livro pesado e tal, então assim, mas eu sei que a história, o arco da história ficou muito bom. E se a pessoa ler e falar: "Nossa, isso aqui ficou uma bosta", ok, é a opinião da pessoa. Às vezes dói, incomoda, no particular, eu vou ficar, né, alçar mania assim, né, vou ficar irritada, vou ficar braba, mas é para isso que serve os amigos e, né, a família, você conversa com eles, tem essa abertura de chegar e falar, e quando a pessoa fala pra você, tipo: "Isso ficou uma bosta", você vai falar: "Ok, sua opinião". Eu acho que quando fala ficou uma bosta, eu acho assim, tipo, o cara acho que nem leu direito, porque, tipo assim, quando a pessoa vai dar uma crítica construtiva, ela vai falar: "Cara, eu não gostei disso, disso e disso e disso". Aí, ok, aí a pessoa tá falando: "Ah, eu não curti teu podcast porque eu achei você na hora de você comunicar muito informal e tal". Beleza, esse tipo de Uhum. crítica, assim, agora quando o cara fala: "Teu podcast é uma bosta". Ah, Tipo, fala: "Pô". é muito hater de internet, né. Eu acho isso
que nem eu falei, né? O cara mandou um e-mail, a pessoa mandou um e-mail, então uma pessoa, uma menina, um menino, me mandou um e-mail dizendo tudo aquilo de mim. E, poxa, mas se a pessoa se deu o trabalho de fazer um e-mail para xingar você, é porque ela te incomodou em algum ponto. Então, quem é que tá incomodado? É você ou ela? Ela. Então, assim, tem que, né, olhar o que está acontecendo, por que que eu incomodei ela. Eu estava super feliz, me diverti horrores aquele evento, foi muito legal. Então, assim, até falei assim, meu Deus, será que a pessoa tentou falar comigo e eu agi de forma estranha, sei lá, e ela não gostou? Não sei, eu fiquei pensando, talvez, o que que eu poderia mudar, mas para quê? Né? Aquilo era um evento daquilo, né? Então, a mesma coisa que fazer, o serviço é uma bosta. Ok, joga no lixo então, tá bom? Vou fazer o quê? Dá pra mim se volta, porque eu dou pra outra pessoa. Ou vou dar, ou gosto, dá pro teu inimigo, que daí você fala, é uma bosta esse livro, leia. Daí ele vai ler. Pronto. Né? A gente tá sofrendo e mastigando as coisas das outras pessoas, ainda mais numa era como a nossa da internet, né? Que haters tem para todos os lados, né? A pessoa se dê no direito de porque ela tá protegida por um computador, por uma tela, falar o que ela quiser. Sim. Então, porque eu acho que Geralmente essas pessoas, como você falou, é a pessoa que fez a crítica, e uma crítica que eu acho que até, pô, a pessoa tinha tanta coisa pra reclamar de lá do evento e tal, se pôs numa situação anônima, porque os haters, eles não põem a cara a tapa, eles põem uma fotinha de anime lá, você não sabe quem é a pessoa. Eu sei como é esse tipo de coisa. Eles não dão a cara, assim, ó, falar, é o fulano de tal que tá reclamando. Não, o cara quando vai fazer isso, ele sempre se põe numa situação de anônimo pra tentar ali mostrar tal, né? Porque quando a pessoa vai fazer uma crítica construtiva, o cara fala, não, pera aí, eu vou falar pra Paula, é a minha opinião, mas eu vou tentar falar pra Paula pra que ela possa, quem sabe, melhorar no próximo livro, tal. Aí o cara vai lá e fala: "Ó, tem esse ponto aqui que eu achei que você podia fazer dessa forma, dessa forma". Cara, isso é a melhor coisa, porque aí acho que a pessoa tá sendo totalmente franca com você, sincera, e ela realmente leu a sua obra. Então você fica feliz que ela gastou o tempo dela a ler e ela tá tentando ajudar você a trabalhar melhor. um tempo para falar sobre o que ela sentiu naquela aula. Eu acho que é importante, muito importante. Eu gosto quando ele vem falar comigo, quando vem as pessoas que leram o livro falam: "Ai, nossa, eu li o seu livro, eu adorei", ou "Ai, eu achei que podia ter feito", do que eu falei para você, tem gente que não gostou, que uma das personagens morre lá no final, né, mas assim, eu falo assim: "Me diga então", né, ele falou assim: que eu gostaria que tivesse mais, que eu gostava muito dela, não sei o que, não sei o quê", eu falei: "Eu concordo", né, muitas coisas, a gente não vai concordar, né, por exemplo, tem lá, os livros do Divergente, o final para mim foi uma bosta. A minha opinião, assim, ela não queria continuar a série, entende? Então ela fez aquilo para finalizar, mas assim, podia ter feito de outras formas, entende? Ela já tinha a personagem tinha passado por tanto para no final acontecer aquilo, mas foi uma decisão dela, ela é autora, quem sou eu para dizer, né? Eu falo que eu não gostei do final, mas isso não quer dizer que o livro não esteja bom, o livro é muito bom. Então acho que tem tudo isso, né, tem por exemplo, Crepúsculo, o pessoal fala. Eu não gosto do Crepúsculo, eu li todo. E todos, eu só falo mal daquilo que eu li, né, mal no sentido assim, eu só falo a crítica ali, porque o que me critica é que, assim, ela poderia ter evoluído muito melhor, né, usado os personagens dela, né, o vários Eu li um livro, eu acho que a Bela pensa demais nesse livro. Eu acho que ela só pensa. como se opaca na visão dela, né, Ela só pensa naquele livro uma lá. criança de 15 anos, 15, 16 anos, é uma criança, né. Então assim, você tendo essa criança ali de 15, 16 anos pensando exaustivamente em tudo aquilo, então realmente ele fica mais difícil de entender. Mas quando entrou nesse mundo dos vampiros e toda essa, né, visão ali, vamos colocar assim, o malvadão lá, o vilão fala em um parágrafo o passado da Lily. Por que que era uma vampira que não lembra o passado né, então assim, poxa, ela tinha um plot ali, uma coisa pra fazer, mas ela quis focar na Bella e no Edward. Ok também, né. Então assim, é dela, o livro é dela, fez bastante sucesso, os filmes, não sei o que, não sei o que lá. Tudo ok, né, eu acho que é muito bom sim, porque trabalhou por outro lado, né, pegou um romance né,
E disso veio, né, 50 Tons de Cinza, enfim, todos esses outros filmes, outras coisas que também fizeram sucesso. E tem um gosto para tudo do mundo, gente, né? Então, cada um gosta do que o outro gosta. Eu não gostei muito, porque eu, como escritora fantástica, eu gostaria que tivesse, né, tipo, nossa, né, toda uma história envolvida, por que os vampiros assim, contar a historinha de cada personagem, eu gosto muito, né, os personagens bem construídos, e acabou que alguns ficaram meio perdidinhos na história. Mas isso é dela. Tanto seu Harry Potter também tem um final ali um pouco, né, dúbio em algumas partes. Ficou ótimo, porque eu acho que eu entendi como autora todo o processo dela de chegar lá, depois como escritora, né? A gente entende, consegue, quando você lê, depois que você é escritor, você para, agora eu entendi o que é. Você já percebe a Horcruxes ali desde o começo, né? Percebe que o final ali, ela criou aquele para finalizar. Então, algumas coisas você vai vendo, pegando nuances, mas assim, é do escritor, né? Cada um tem o seu jeito e não dá para ficar julgando porque, né? Ai, eu acho que é um livro bom, mas poderia ser melhor, na minha opinião. Minha opinião não é nada, né? Porque ela tá fazendo bom sucesso. Então, acho que é bem isso. As pessoas vão continuar falando, vão continuar dizendo, vão todos. E quanto mais sucesso você faz, mais críticas vai ter, às vezes não construtivas. Que nem você falou, uma crítica é tipo, é uma bosta, esse livro aí é ruim. Nossa, essa guria aí, ó, que estranha que ela é, né? Como que ela pode se chamar de autora se ela, né, escreve livro de romance, né? Tem muito disso na fantasia também. Ser uma escritora mulher de fantasia também tem isso, né? É um pouco né, mas uma mulher que vê fantasia, né? Claro que a gente tem Rowling, tem tudo mais, mas a gente sabe que tem todo um machismo estrutural ali, né? Que às vezes fala assim, nossa, mas ela escreveu esse livro, mas ela também escreve romancezinho, então deve ser puro romance a fantasia dela, né? Tanto que, né, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho que tem críticas serão, mundos terão, mas existir jamais, né? A gente continua escrevendo, porque acho que a Stephanie concorda comigo, a gente não consegue parar de escrever, tá? Foram 8 anos ali que eu parei, mas assim, eu estava revisando livros, questão da editora, então eu não parei de ler, não parei de consumir nenhum tipo de coisa de leitura, só não consegui escrever por conta da vida corrida mesmo. Depois que o negócio vai indo, e a hora que vai, acho que a gente não desiste, a gente só dá uma pausa. Ideias sempre vão ter, né? Sempre vem. A gente pode não estar pensando, mas vem uma ideia ali, quando você vai ver, tem 10 ideias ali engavetadas pra depois. A gente não vai agradar todo mundo, viu, também. Isso, não agrada todo mundo, né? Ninguém agrada todo mundo e é sobre isso. Então, né? Não pensei em desistir, não. Mesmo escrevendo The Void ali, né? Quando eu terminei o primeiro livro ali, que eu publiquei, só tinha o primeiro. Muita gente criticou a forma como eu terminei o livro, né? De forma bem abrupta, sem saber se ia continuar. Não tinha o 2 ainda. Então, assim, o primeiro livro a gente escreve pra gente. Primeiro livro que você escreve pra você. Porque você não sabe escrever pros outros. E a partir do segundo, você Até já porque você não tem a avaliação das outras pessoas, né? Você, tipo, não tem como, a partir do momento que você publica ele, aí você vai ver o que as pessoas vão achar, né? E daí você vai ser autora mesmo, aí você vai ser escritora. O primeiro livro você escreve para você, ali dentro do seu mundinho, às vezes um amigo, outro que vai ler e vai dizer que ficou legal, mas é amigo, é família, às vezes eles não falam a crítica construtiva que a gente às vezes precisa ouvir. E os outros de fora, daí sim, daí quando vem, começa que ganhar o mundo, o livrinho, daí começa a vir os problemas também, e faz parte. E aí, se ajuda a gente aquelas críticas que são construtivas, ok, você escuta e agrega. E se não for construtiva, você só sorri a cena, tipo o Pinguim de Madagascar. Tá certo. Mas, gente, eu vou fazer agora o sorteio do primeiro The Void aqui. Espera aí que eu vou. Vocês estão vendo aqui que tá o nome de vocês, Thalita e Stephanie. Estão vendo aqui? Aham. Tá, ele vai sortear um nome, tá? E o ganhador vai levar o primeiro livro em e-book, tá? Que é esse daqui, né? O The Void Caçan, o primeiro livro. Então vamos lá. Aí quem ganhar, só peço que fique até o final pra eu pegar o e-mail que aí eu preciso comprar em presente pra dar de presente na Amazon. Tá, então Tá, vamos lá. só falando pra você que eu acho que aquele ali, não sei se aquele ali é o livro que tá. Esse daqui, no caso, né? É a nova edição. É esse aqui, né? É a nova edição. É porque a nova edição tem uma parte que acho que você não leu. Se você releu ele com a nova edição. E eu comecei a ler ele ontem de volta. Ele tem
um conto que eu escrevi, que eu tinha escrito, eu acabei agregando ele ao livro. Tem muita gente que reclamou que não tinha desse personagem muita coisa, então eu acabei agregando. Não mudou a história, só Ok. agregou. Só tem coisas novas. Mas então tá aqui, gente. Então quem vai levar pra casa, né? E lembrando que também, né, pra quem tem o Kindle Unlimited, tá disponível também, tá, gente? Então ele tá disponível aqui pelo que eu vi aqui. Então quem tem o Kindle Unlimited, ele tá disponível. Então boa sorte pra Stephanie, boa sorte pra Thalita. Vamos ver quem vai ganhar agora. Então, peraí, vamos fazer a contagem regressiva aqui. Que eu não quero colocar um livro, quero colocar a contagem regressiva. Como é que eu faço aqui, gente? Como é que eu tiro esse troço aqui Vai pra baixo, não tem. deixa eu ver. Como é que eu tiro esse troço aqui? Tá, que seja. Vamos colocar surpresa aqui. Vamos colocar aqui pronto. Ele fechou. Ele contagem regressiva, então vamos lá. Boa sorte, Thalita. Boa sorte, Stephanie. Então. Thalita, parabéns! Aê! Ela que reclama que nunca ganha nada aqui nos nossos sorteios. Pela primeira vez ela ganhou, Tá. aí, parabéns. Parabéns, Thalita. Aê! Pô, fico feliz, legal, legal. Bom, gente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Muito obrigado, Paula Vendramini, um podcast muito especial, né? Que eu não falei, uma convidada que eu já queria trazer há muito tempo nesse podcast. O podcast começou em 2020, então a Paula sempre esteve naquela lista de convidados que um dia eu vou chamar, e esse dia chegou, né? Então, legal que deu certo. Muito obrigado de coração mesmo. Lembrando, o nosso próximo convidado vai ser nosso amigo Luiz vai estar aqui, né, com nossos queridos, a galera da academia lá eu fiz um desafio de caminhada, e a gente vai contar quarta-feira às 8h30 como é que foi esse desafio, juntamente com o Luiz e a galera lá do grupo Run, né, e domingo aí todos estão convidados, tá, a gente vai ter esse episódio vai ao ar no dia 31 de outubro, mas a gravação vai ser domingo que vem, às 6h, domingo às 6h da noite. A gente vai fazer um pouquinho mais cedo, tá, porque como é um episódio especial, pode ser que dure um pouquinho mais de 1 hora, que é o especial de 5 anos do Gimito. Pra quem não sabe, o Gimito ele estreou no dia 31 de outubro de 2020, ou seja, a data do Halloween. E a gente vai fazer, quem puder, claro, não é uma regra, né? A gente vai fazer fantasiado, né? E a gente vai fazer pela primeira vez em estilo Halloween mesmo, fantasiado, né? Ai, Eu que já massa. comprei uma roupa aqui, a Thalita também, então a gente vai fazer fantasiado, né? A gente vai fazer um episódio muito especial, a gente quer ver se chama os fantoches aqui lá, o Trigobelo e o outro lá, o fantoche, pra literalmente causar o caos. Esse episódio aí não tem pauta, vai ser o caos absoluto, especial de Halloween, né? Todo mundo sabe que o especial é uma bagunça total. E a gente vai comemorar 5 anos, né, do podcast. 5 anos é uma marca bem legal, mais de 200 episódios de Mito tem, então praticamente toda semana eu tô aqui gravando alguma coisa. Então pra mim é muito especial, né, chegar nessa marca de 5 anos. Também nunca desistir, né, justamente também já ouvi muitas críticas também, então eu sei como é complicado isso, mas a gente segue em frente, né, e é isso, gente. Quero agradecer. Lembrando que eu vou deixar na descrição os links do livro da Stephanie, do livro da Paula também. É isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.